Estamos aqui para apresentar mais um trabalho da pós de Engenharia de Minas, né, da Faculdade Unileia. Dessa vez, discorreremos aqui sobre caracterização de minerais, certo? Se trata aqui uma atividade da unidade 2, certo? Atividade 3 e prosseguiremos aqui com algumas questões deixadas sobre as ligações químicas que integram os minerais. Prosseguindo aqui com as questões deixadas para esse trabalho, temos aqui o seguinte: observamos na unidade 1 que as ligações químicas afetam os minerais de forma intensa. Na mineralogia, as ligações químicas são importantes, pois seu tipo e intensidade influenciam nas propriedades físico-químicas dos minerais, tais como dureza, clivagem, condutividade elétrica e térmica e etc. Né? Com base nesse enunciado, ele pergunta, ele pede, solicita, né, que seja explicada cada uma das ligações químicas nos minerais e cite o exemplo para cada tipo de ligação, um exemplo de mineral para cada tipo de ligação. Primeiro tipo de ligação tratado aqui será a ligação iônica, né? Esse tipo de ligação ocorre quando um ou mais elétrons na camada de valência de um átomo são transferidos para a camada de valência de outro, de modo que ambos alcancem a configuração de um gás inerte, né? Um dos tipos aqui, um dos exemplos trazidos é o mineral halita, NaCl, né? Esse mineral constitui exemplo de cristal iônico, né? O sólido tem apenas um elétron de valência em sua última camada e o perde prontamente, deixando o átomo com a carga positiva e a configuração do gás nobre neon. O cloro, por sua vez, precisa ganhar um elétron para alcançar a estrutura do gás nobre argônio. O elétron perdido pelo sódio é capturado pelo cloro, né? Na e Cl- atraem-se de forma recíproca, né, devido às suas cargas opostas. A atração entre íons opostamente carregados constitui esse tipo de ligação, a ligação iônica, que pode ser chamada também de ligação eletrostática, né? Então, a formação desta ligação é o resultado da troca de elétrons do átomo metálico, formado por um cátion, para o não metálico, formado formando um ânion, né? Temos aqui como exemplo a halita, né? Temos aqui como um exemplo a halita, NaCl. Outro tipo aqui, prosseguindo, temos a ligação covalente, que é a força entre dois átomos que preencheram sua camada eletrônica pelo compartilhamento de um ou mais elétrons, né? Isso é a ligação covalente. Nesse tipo de ligação, dois ou mais átomos compartilham elétrons nas camadas mais externas, adquirindo a configuração de um gás nobre, né? O compartilhamento de elétrons é a mais forte das ligações, certo? Minerais covalentes são insolúveis e apresentam grande estabilidade de pontos de fusão elevados. No estado dissolvido, eles não produzem íons e não conduzem eletricidade nem no estado sólido, nem em solução, né? Um exemplo aqui é o diamante. Prosseguindo, temos a ligação metálica. Nesse tipo de ligação, os elétrons de valência não possuem afinidades com outros núcleos, né? E têm autonomia para se mover na estrutura ou fora dela sem quebrar o mecanismo de ligação. Os elementos metálicos que têm grande chance de perder elétrons dos seus átomos são empacotados como cátion, e os elétrons que ficam soltos para derivar são compartilhados e permanecem espalhados entre os íons, né? Como característica aqui dessa ligação, temos que a ligação metálica é responsável pela alta plasticidade, tenicidade, ductilidade e condutividade dos metais, né? Bem como por sua dureza geralmente baixa. Ela é encontrada em números pequenos de minerais, entre os quais metais nativos, como o cobre, ouro, prata, que apresenta ligação metálica pura, e alguns sulfetos em que parte das ligações é metálica. Como exemplo aqui temos o ouro, né? O ouro é um exemplo de mineral
né, formado por ligações metálicas. Prosseguindo, temos agora a ligação de Van der Waals, né, que aqui se destaca por ser o tipo de ligação mais fraca, certo? Na ligação de Van der Waals, os elétrons nos orbitais sincronizam seus movimentos de tal modo que uma fraca e instantânea atração bipolar possa induzir um efeito similar nos átomos vizinhos, os quais podem levar toda a estrutura molecular a ser ligada por esse fraco efeito dipolo, né? Na formação de cristais, estas moléculas estão aliadas com polos negativos contra polos positivos das moléculas vizinhas, né? Esta ligação fraca, que une moléculas neutras e unidades estruturais essencialmente não carregadas em uma estrutura coesa, em virtude de pequenas cargas residuais em suas superfícies, é chamada de ligação de Van der Waals, né? E é a mais fraca das ligações químicas, como eu já falei aqui. Como exemplo de mineral, né, para esse tipo de ligação, nós temos aqui a grafita. Prosseguindo e finalizando os tipos de ligações, né, temos aqui a ligação de hidrogênio, que a ligação de hidrogênio é uma ligação eletrostática entre o íon hidrogênio carregado positivamente e um íon negativamente carregado, né? Como o exemplo aqui, o O2 e N3, certo? Como o hidrogênio tem apenas um elétron, este é cedido para um íon mais eletronegativo na ligação iônica, e o próton remanescente no núcleo fica descoberto, certo? O íon positivo tem capacidade de formar ligações de hidrogênio fracas com outros íons negativos ou com as terminações negativas de moléculas polares, tal como o H2O. A proximidade da ligação permite a formação de uma ligação dipolo-dipolo relativamente fraca, porém, ela é mais forte ainda que a ligação de Van der Waals, certo? Então, numa escala aí, nós teríamos como mais fraca a de Van der Waals e, em segundo, aí a ligação de hidrogênio. Como exemplo, nós temos o mineral de quê? Galena, certo? Que tem a foto aqui exposta para vocês. Encerrando essa apresentação, nós temos aí a bibliografia consultada e utilizada para que fosse feita essa apresentação. Agradeço a todos e uma boa tarde, bom dia ou boa noite.